Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Pausa Técnica. Vídeo de... uma espécie de vídeo de revisão. Não é revisão, é atribuição de prémios, mas também que serve um bocado de revisão destes playoffs que já acabaram há uma semana, datas finais. O jogo 7 foi domingo passado, parece que foi ontem, não é? Parece que foi domingo passado, dia 22, e agora estou a gravar dia 29, aqui uma espécie de vídeo de atribuição de prémios individuais, ou seja, vou pegar nos prémios que se dão na época, lá está, na época regular, aqueles prémios, lá está, MVP, defesa, treinador, Most Improved, Rookie, Clutch também vou atribuir o Clutch, e vou meter aqui na questão, no contexto de playoffs, e vou atribuir esses prémios, embora já foi um exercício que já fiz há 2 anos. No ano passado não fiz isso, no ano passado fiz uma espécie de atribuição de surpresas barra desilusões destes playoffs. Desta vez voltei aqui à questão dos prémios individuais e também posso no final até também lançar aqui algumas desilusões também destes playoffs, mas terá que ser uma nota rápida sobre isso. Antes de falar disso tudo, queria-vos pedir a coisa do costume, subscreve aqui no canal Pausa Técnica, deixa o like, que ajuda, lá está, na questão do algoritmo, de aparecer nas recomendações e isso do próprio YouTube também. Vamos então avançar para os prémios, começando pelo Clutch, que foi mais recente, implementado na época regular. E aqui a escolha acho que é unânime. Se toda a gente fosse para escolher o clutch destes playoffs, o jogador mais clutch destes playoffs, obviamente que seria para Haliburton, não é? O homem que esteve naquelas comebacks históricas dos Pacers, seja contra os Knicks, seja contra os Bucks, seja contra os Cavs, seja até, lá está, até nas finais, naquele jogo, primeiro jogo das finais, contra o Oklahoma City Thunder. O Haliburton teve nessas recuperações. É verdade que não foi só ele, o protagonista, digamos assim, também teve vários, especialmente até num jogo do Aaron Nesmith, que estava on fire, mas o Haliburton basicamente teve nós estar nos tais jogos de buzzer beaters, vamos dizer assim, ou near buzzer beater, a faltar pouco tempo ao buzzer beater, e realmente fica na memória isto, e lá está, é choke, em Nova York, não é Madison Square Garden, nas finais da conferência, e acho que não há comparação, e mesmo a nível estatístico o clutch dele estão absurdos, do Haliburton nestes playoffs, e não há dúvidas, acho que é unânime, não há outra opção sequer que chegue perto aqui o Haliburton a nível de clutch nestes playoffs. Passando agora para o Rookie. O Rookie que, tal como eu falo, está num vídeo que fiz já há 2 anos, ou este exercício que fiz já há 2 anos, eu atribuí dos dois lados, ou seja, o Rookie que se estreou nesta época regular, embora este ano não houve assim muitos rookies desta classe que estivessem em playoffs a jogar assim muito tempo, não é? Tivemos o dos Warriors, está-me a esquecer o nome, poste holandês, Prost, exato. Tivemos também o Ware, dos Miami Heat, e tivemos que é o que vou eleger, porque lá está, desta classe de rookie, ou muitos jogadores que lá está, não entraram nestes playoffs, ou tiveram, por exemplo, lesionados, como o Jalen Wells, que teve lesionado, mas eu vou escolher o Zach Edey, porque realmente foi o jogador que teve mais tempo, salvo erro, a nível de ter mais tempo de jogo, e até de certo modo portou-se bem. O Ware teve ali um bocado, pronto, também teve, do que eu vi, teve ali dificuldades por causa da questão do outro lado. Os Miami estava a jogar contra os Cleveland Cavaliers e a enfrentar muitas vezes aquela dupla de postes do Jarrett Allen e o Evan Mobley. Não era fácil, não é? E muitas vezes teve o Ware a ter que lançar triplos, que é um bocado fora do seu habitat, e o Zach Edey, de certo modo, acho que portou-se melhor dos rookies, e pois, lá está também a nível de a nível de ter mais destaque foi ele. Mas também tem o do rookie de quem se estreou nos playoffs. Quem se estreou nestes playoffs, em que aqui, nestes casos, tivemos, lá está, temos aqui alguns candidatos, embora tem o Ty Jerome, por exemplo, como meti na lista, mas eu meti o Ty Jerome até ao primeiro jogo da segunda ronda, incluindo esse jogo, que realmente estava em boa forma. Contra os Miami esteve muito bem, não é? E depois, mesmo no primeiro jogo que os Cavs tiveram, que é verdade que perderam contra os Pacers, também jogou bem. Mas depois, pronto, a questão da lesão do Garland e ter que assumir para titular
aí já complicou as coisas para o Ty Jerome e pronto, aí complicou a vida. Porque lá está, se eu esquecesse os últimos jogos Pacers, ser um belo candidato, o Ty Jerome, para isso. E não só, até para o prémio de Six Man. Yeah. Depois lá está, Cade Cunningham, também era assim um candidato, esteve ali, embora um bocado complicado, porque embora ele procurava muito ali as trocas para ver se apanhava o Brunson, não é? O Karl Anthony Towns, obviamente, os tais pick and rolls para apanhar e essas trocas para apanhar esses buracos defensivos dos Knicks, mas os Knicks, de certo modo, conseguiam muitas vezes tapar esses buracos, não é? Que já estão a prever isso, mas Cade Cunningham, de certo modo, fez uns bons playoffs, claro que passou ali algumas dificuldades, mas pô, é a primeira vez que ele está nos playoffs e é normal. Mas por fim, o vencedor que eu dou este prémio é o Sengun, que a meu ver foi mais regular, porque o Cade Cunningham teve ali uns jogos um bocado para esquecer e que muitas vezes o Schroeder é que tinha que dar a mão. Não estou a dizer que o Sengun também, muitas vezes, houve jogos que precisava, lá está, do resto dos colegas de equipa, ali o Friend Van e tal, mas o Sengun, de certo modo, acho que foi o jogador mais regular desta malta. Aliás, até para mim foi o mais regular dos Rockets. O Amen Thompson também é rookie, também nestas questões de playoffs, embora é sophomore, segundo ano da liga, mas teve na primeira vez, já está nestes playoffs. E eu acho que o Sengun foi até de certo modo o melhor jogador dos Rockets, mais regular. Claro que teve ali algumas dificuldades, que depois o Udoka metia às vezes Steven Adams para gostar na questão da luta das tabelas, da defesa também, e pronto. E o Sengun, acho que de certo modo merece ganhar o prémio, mas ao contrário do Haliburton, acho que aqui já pode ser algo discutível, a meu ver. Passando para o próximo treinador. Treinador Rick Carlisle. Pá, fantástica época dos Pacers. Nestes playoffs finais, ou seja, ganharam a conferência, se calhar quase ninguém, mesmo os adeptos mais otimistas de Indiana, se calhar diziam, ok, finais da repetiam outra vez as finais da conferência, mas aí já não, se calhar não iam mais longe. Mas não, a equipa dos Pacers acabou, porque lá está até na sua previsão, ok, se calhar íamos apanhar outra vez os Boston Celtics, não é? E íamos, quando foi a bracket, não é, definida, dos playoffs, se calhar eles pensavam, ok, podíamos apanhar os Bucks, se calhar com sorte até ganhávamos aos Cavs, não é? Com sorte, pronto, ganhávamos contra os Cavs numa série equilibrada, mas depois os Celtics, provavelmente copy paste do ano passado, mas não, ganharam, é verdade que não apanharam os Celtics, mas os Celtics foram bem eliminados contra os Knicks e apanharam os Knicks, ganharam essas finais da conferência, foram à final e foram até o jogo 7. Nessas finais contra os OKC Thunder, que eram os favoritos, e que muita gente, mas muita gente, apontava que isto ia ser vassourada, ia ser 4 jogos ou até 5 jogos. E não, fomos até jogo 7 em que, pronto, infelizmente tivemos a questão da lesão do Haliburton, que, pronto, são os tais X, que no final não conta para nada, e o jogo em si foram campeões, mas Rick Carlisle merece para mim este prémio. É verdade que o Michael Ronaldo também era claramente favorito, e é campeão, lá está, mas o Rick Carlisle, esta run dos Pacers, que foi limpar Bucks, limpar Cavs, que eram também, de certo modo, um bocado favoritos contra os Pacers, limpar os Knicks da maneira que foi. Limpar, quer dizer, não foi limpeza, foi 4-2, embora quando os Pacers estavam a ganhar 3-1, deu a sensação, pronto, os Knicks podem ganhar o tal jogo 5 em Madison Square Garden, mas deu sempre aquela sensação que era questão de tempo dos Pacers eliminar e depois nas finais contra o jogo que como eu digo, forçaram até o jogo 7 e realmente o Cala tem sempre premiado por causa disso e também o trabalho que ele fez realmente teve à vista. As questões defensivas da equipa, a equipa melhorou imenso. É verdade que já foi uma melhoria desde janeiro até agora, que melhorou bem a equipa em termos defensivos e depois no playoff teve esse reflexo. A mesma questão de algumas decisões que ele tomava em campo, de ok, vou tirar aqui o Miles Turner, então está a jogar bem e vou apostar e aqui no 5 out basicamente com o Siakam na poste ou o Obi Toppin na poste, que as coisas até resultavam e ele conseguia fazer lá está esses tais ajustes, tal como ajustes como, por exemplo, eu lembro, por exemplo, nas finais, no tal primeiro jogo, até das finais contra o Oklahoma City Thunder, ele ajustou a equipa em que o Haliburton não seria o principal playmaker ou ball handler, não é? O jogador que
constrói o ataque e dá aquele first pass e isso, o primeiro jogador de construção, e ele pôs o Nembard, que resultou bem, teve esses ajustes realmente importantes, que interpretou bem o jogo, conseguiu mudar as coisas e que resultou bem. Houve outras que resultou mal, mas pronto, é o que é, mas a maioria resultou bem, é por isso que foram às finais aqui da NBA, como também, por exemplo, outras questões que jogadores como o Benedict Maturin, lá está pegando nos jogos das finais, Benedict Maturin estava quente e ele, ok, Maturin continua a jogar em campo, estás quente, força, e teve minutos assim de utilização titular, tal como o TJ McConnell, teve assim, ou seja, ele deixava os jogadores que realmente estavam a jogar bem, a vir do banco, Obi Toppin, TJ McConnell, Maturin, a continuar em campo e tipo, ok, continuais em campo, vocês estão bem, estão a impactar bem o jogo e vão ficar aí a jogar. E ao contrário, por exemplo, treinadores como, por exemplo, Tom Thibodeau, que é muito conservador e não, os titulares, só jogas só 6 minutos, vens do banco e tal, depois volta a meter o titular, mesmo com o jogador que vem do banco e naqueles 2 ou 3 minutos lá aquece a partida ou isso, mesmo assim, é pá, não, agora a coisa, pronto, há treinadores assim, mas felizmente o Rick Carlisle, que é o jogador mais. O jogador, desculpem, não. O treinador mais veterano mais, como é, mais velho da liga. É o mais velho, agora com a reforma do Popovich, passou a ser o treinador mais velho, mas para mim acho que merece aqui, lá está, este título de melhor treinador das playoffs. Mas volto a repetir, percebo que ainda é o Mike D'Agnolo, porque pronto, foi campeão. Lá está, foi campeão, mas eu acho que Carlisle, a nível de trabalho e nível de tarefa de pegar nestes Pacers e ter que levar às finais em que foram a jogo 7, acho que ele teve a tarefa mais difícil do que o Mark Daigneault, sinceramente. Mark Daigneault tinha mais matéria-prima em si, estamos a falar do jogo em si, que foram campeões da fase regular, não é? É verdade que a nível de playoffs podem dizer que o Oeste é mais complicado que o Oeste, sim, mas tinha mais matéria-prima e também não podemos esquecer, também é verdade que os Pacers tiveram os Cavs com lesões e qualquer coisa, não é? Contra os Cavs tiveram o fator das lesões, isso tudo muito bem, mas também os OKC também tiveram. A primeira ronda, já Morant lesionou-se, que foi um turning point, o tal jogo 3, e que foi depois o jogo 4, é verdade que pronto, é uma série que já previa, mesmo que o Jamorant saudável estava ia ser resolvido, nem que sejam em 5 jogos. Contra os Denver Nuggets, foram no jogo 7 e Michael Porter Jr. só com um ombro durante a série toda, e depois no jogo 7 decisivo, o Aaron Gordon só tinha uma perna. Yeah. Ou seja, também havia, não era só do lado que muita gente, os Pacers tiveram a questão do fator de lesões a favorecer, também o jogo que assim também tiveram, não é? Não esquecer isso, e para além das finais, o tal jogo 7 das finais, em que o Haliburton se lesiona, também não esquecer isso. Mas isso, de facto, questões de lesões, pá, é questões de sorte e azar e chega ao final, pá, é o que é. É o que é. Passando para o próximo, não fugindo do banco, suplente. Muitas dúvidas aqui. Muitas dúvidas aqui que tinha. Eu falei há pouco do Taj Jerome, que era um caso, lá está, se eu esquecesse os últimos 4 jogos que ele fez nos playoffs, ou seja, incluindo o jogo 2 para a frente da segunda ronda, era um bom candidato. Eu vou escolher o TJ McConnell, porque há um outro suplente que eu vou. Vou fazer aquela brincadeira. Vou dar aqui um prémio ao TJ McConnell e vai haver outro que vai ser compensado no outro prémio seguinte, já irei falar até. Mas o TJ McConnell realmente, já no ano passado, se eu fizesse este tipo de coisa, também se calhar ou ganhava ou era finalista, ficava no pódio, mas é um base muito, muito bom. Que houve os jogos dos playoffs que ele decidiu bem. Foi uma das peças importantes, mesmo nas finais, foi uma peça importante. Aliás, até este último jogo, nas finais, os Pacers tiveram ali, tiveram um jogo em aberto no quarto período, graças a ele, porque naquele terceiro período só ele é que marcava pontos, basicamente, os Pacers, e se não fosse ele, basicamente íamos chegar ao final do terceiro período e a final já estava fechada, e não, TJ McConnell fez com que os Pacers ainda pudessem sonhar com os comebacks, que já fizeram aquela história com as comebacks, fizeram os adeptos Pacers sonhar com uma possível comeback, e não lá está, um base líder, que realmente a nível de defesa pode ser baixo, a nível de baixa estrutura, mas é raçudo, rouba bolas, é rato, tais steals naqueles roubos de bola de nas reposições que ficaram na memória.
E pá, a nível de playmaking, base experiente, que a equipa confia, que ele coordene o ataque e seja o maestro, e seja ele decidir e pegar na bola e fazer mesmo as suas jogadas de isolamento, de ataque ao cesto, lá está, de mid-range também. Foi muito importante e acabo por dar aqui mais outro prémio para a malta de Gianna Pérez aqui para o TJ McConnell. O outro prémio que já agora disse que ia falar a seguir, que é o defesa, vou dar ao Caruso. Ao Caruso, Alex Caruso dos Gianna Pérez, não, desculpem, do Oklahoma City Thunder, que lá está, é suplente. E desculpem estar aqui quis distribuir um bocado aqui as coisas, mas o Caruso, pá, fez uns grandes playoffs. Pá, desde a série como primeira ronda contra os Memphis Grizzlies, já era um dos jogadores mais importantes do jogo Oklahoma City Thunder. Do pódio. Muito provavelmente, e aliás, acaba estes playoffs, se calhar, foi o terceiro melhor jogador deste Oklahoma City Thunder em overall. Cheio, melhor, J-Dub, e mesmo entre Caruso e J-Dub, a distância não é muito longe. O Caruso realmente defensivamente muito versátil. Pá. Ele defendia bases desde Anthony Edwards. Bases como Anthony Edwards. Ele defendia um Nikola Jokic e defendeu bem, principalmente naquele jogo 7, um Nikola Jokic, e também defendia nestes playoffs, não é? Também defendia extremos como o Siakam. Ele defendia toda a gente. Ele defendia qualquer posição, qualquer tipo de jogador e jogadores específicos. Lá está, como o Jokic, que é um poste, nem é raro, é mesmo fora de lugar. Nunca vimos. Um poste como o Jokic, nunca vimos. Ele defendeu muito bem. Bases como Anthony Edwards, como sabemos, muito explosivos e que também gostam de atacar o cesto, são rápidos e ágeis, e ele conseguiu defender bem. E extremos como o Siakam também, que não são extremos assim muito vulgares da liga. Ou seja, ele conseguiu defender muito bem todos esses casos e podia pegar em vários exemplos também, não é? Vários matchups defensivos que ele teve, que portou-se muito bem. Eu peguei nestes 3 exemplos, porque eram 3 jogadores totalmente diferentes, já está, de várias posições e diferentes a nível de estrutura, lá está, de altura, isso, peso e essas coisas, e de posições e de papéis. Não? É totalmente diferente. E ele esteve muito bem, é versátil e defensivamente teve incrível. A forçar turnovers, seja em roubos de bola, seja em deflections, seja pá, espetáculo. E eu vou dar aqui o prémio ao Caruso. Eu quando estive a pensar nisto, defesa, eu só lembrava em Caruso. É verdade que há outros jogadores em Oklahoma também que merecem, lá está, este tipo, uma menção honrosa, não é? E já sabemos, lá está o J-Dub, falei há pouco dele. O próprio Artenstein também portou-se bem, muito bem, Casson Wallace, isso. E não só, por exemplo, a malta de Indiana, os jornalistas, Naismith, Nembhard, malta de Nova York também, de certo modo, portou-se bem, por exemplo, contra nestes playoffs, seja contra, principalmente, os Celtics. Tivemos ali o Jaden McDaniels, os Timberwolves também, esteve bem. Vários casos, mas o Caruso é pá. Caruso é Caruso e tipo, para mim acho que ele merece este prémio. Depois, Most Improve. Most Improve, neste caso, é o jogador que mais evoluiu da última época de playoffs para esta. Da última, não estou a dizer da última época, é da última vez que jogou playoffs para esta. Pode ser do ano passado, pode ser há 2 anos e tal. E eu, aqui neste caso, eu já tinha uma ideia de quem ia escolher, mas depois estive a ver a nível estatístico isso, e acabou por ser o Julius Randle, porque, epá, ele na última época, não foi na época passada, porque ele teve lesionado, lá está, e não jogou nos playoffs dos New York Knicks, por isso tem que recuar em 22-23, e ele teve, imagina, 16 pontos e meio, 3 assistências e meia, 8.3 ressaltos, se calhar aí este valor é o melhor que ele teve dessa época para esta, 0.5 steals, roubos de bola, 37% de eficácia de campo, 25% de triplo e 70% de lance livre. Esta época teve basicamente 22 pontos de média, 5 assistências, quase um roubo de bola, 6 ressaltos. Pronto, este é o valor que realmente é mais fraco dessa época, 22-23. Os turnovers, ele em 22-23 teve 3,5, esta 3,3, menos, mais assistências e menos turnovers, e eficácia 50%, 38% e meio de triplo, 50% de lançamento de campo, e 88% de lance livre. Pá, isto realmente foi um belo upgrade. E não só, mesmo em campo, isto pegar sem esquecendo de estatísticas, vamos ver em campo, é totalmente este Julius Randle, que nós estávamos muito pé atrás nele. Quando vimos
Ele em campo realmente, aliás, o Julius Randle pode ser discutível, não é? Mas se eu disser que foi o melhor jogador dos Timberwolves nestes playoffs, já está, é discutível entre ele e Anthony Edwards, mas já está, é discutível. Isto diz muita coisa. O Julius Randle. Por isso isto, lá está, é caso para Most Improve. Lá está, de melhoria da última época dele, lá está, no ano 23, 2023, para este ano 2025, não há assim muito para dizer. Realmente acho que merece este prémio. Claro que houve outros casos de evolução, sim, o J-Dub, por exemplo, que melhorou também, embora pronto, houve ali alguns índices de eficácia que ficaram mais fracos, mas é pá, o Julius Randle, que era o jogador que realmente estávamos todos, acho que todos, estavam um bocado não, bem pessimistas para coisa, mas já, contra os Lakers, fez uma Revenge Series, contra os Warriors, também portou-se, exato, contra os Warriors, portou-se lindamente nos jogos que às vezes o Anthony Edwards estava apagado, era ele muitas vezes que contribuía. É verdade que contra o Oklahoma City Thunder as coisas não correram muito bem e há aquelas finais de conferência ficou um bocado de coisa, mas mesmo assim acho que não apaga os lindos playoffs que ele fez, sinceramente. E também não esquecer que ele em Oklahoma apanhou ali uma boa defesa, lá está, às vezes com o Caruso lá para a beira dele e double team pronto, e também o Anthony Edwards também às vezes ele não estando a ser um bom fator no ataque ainda ajudava mais à festa, mas pronto. MVP, sei, pá, foi o Finals MVP, lá está das finais da conferência também, e foi, é basicamente o melhor jogador, digamos assim, embora Jokic, não é? Eu continuo a considerar o Jokic o melhor jogador do mundo, não é? Mas para atribuir este prémio de MVP, vou para o Shea, embora o Jokic, é verdade que este ano não teve assim umas médias assim muito boas. Há Jokic, tipo 26 pontos, 8 assistências, 13 ressaltos, 49% de saldo de eficácia, 77% de lance livre, não é assim de coisa. Já o Shea teve 30 pontos de média, 6 assistências e meia, ou seja, não é assim muito diferente, lá está, do Jokic, apenas uma assistência e meia abaixo, 5.3 ressaltos também, tem menos turnovers que o Jokic, a eficácia 46%, aqui nível de eficácia o Shea já foi assim, porque teve realmente alguns jogos um bocado para edificados, é que teve ali também, apanhou ali boas defesas, também temos que admitir isso, mas sei, campeão, Finals MVP, Finals também das finais Finals não, o MVP das finais da conferência, e aqui não há muito assim para dizer. Segundo classificar, poder buscar o Siakam, que à partida, se os Pacers ganhassem, era o jogador mais bem colocado. Aliás, se os Pacers ganhassem o jogo 7, era o Siakam, porque o Haliburton, é verdade que meteu aqueles 3 triplos no jogo 7, mas o Siakam também foi Finals MVP das finais de conferência, ok, mas aqui é o Shea, sinceramente, que merece levar o prémio. Eu falei há pouco da questão das desilusões, não é? Isto, lá está, é muito muito rápido, não é? Muito rápido nessa questão. Dos Cavs, vou pegar lá está rápido das equipas e vai ser muito rápido. Cavs, Jarrett Allen, mais uma vez, não é? As luzes, não é agora de Madison Square Garden, é as luzes dos playoffs ofuscam muito. Dos Miami Heat, é basicamente a equipa toda. É basicamente a equipa. Não vou estar aqui foi o qual foi menos mau, basicamente. Mas e já a época em si também foi. Banana Bay foi desilusão da época toda, basicamente. Pacers, não tenho assim. Miles Turner, se calhar pelas finais, que embora não houve a questão da doença e tal, mas se for a dizer, tem que escolher o jogador que mais se iludiu, embora é um jogador que na mesma não tem uma nova nota negativa. Não foi assim, não merece nova nota negativa nestes playoffs. Eu vou pronto dar aqui a Milestone. É só por aí, mas não é uma desilusão, mas já acho que ficou um bocado abaixo do que eu esperava. E também, por exemplo, Luís Lucas, adepto de Pacers, que eu andei falei com ele nos playoffs, mais até nas finais, ele também é a mesma opinião que eu. Dos Bucks, whatever. New York Knicks, Carl Anthony Towns,
Pá, embora defensivamente já estava à espera daquilo, mas no ataque estava à espera de mais e o Brunson muitas vezes estava sozinho. Dos Pistons, eu não tinha assim uma expectativa muito grande, não tinha assim uma grande desilusão. Não vou estar aqui a malhar alguém dos Pacers, sinceramente. Boston Celtics também, aquilo foi mal de maus, no geral foi mal. Ok, o Jalen Brown se calhar, embora também, mas whatever, foi mal de modo geral, basicamente. Foi uma desilusão total, sinceramente, destes Celtics. Como eu disse, mesmo a questão da lesão do Tatum, mas já, os Tatum lesionou-se no jogo, já estava tipo virado para os Knicks completamente e os Knicks estavam para ganhar 3-1 e não ia mudar muito. Dos Magic, Franz Wagner, pá, aquele triplo tem que melhorar e tem que aparecer. Desculpa lá. Para ganhar aqueles 25%. Yeah. Ok, sim, também. Chet, lá está, é como o Miles Turner. Não é uma nota negativa para estes playoffs, mas nível de resolução esperava mais do Chet. Esperava mais um bocadinho dele, porque realmente o Chet, eu até conversei isso com a malta do grupo, pós a técnica. Se formos dizer assim, olha, temos aqui um poste que é o poste, melhor poste da equipa, defensor espetacular, sei que mais. Se ninguém conhecesse nada destes jogadores e visse os jogos, principalmente as finais da NBA, diziam, é o Hartenstein. É o Hartenstein, tal terceiro jogador, tal, que é posta, então deve ser o Hartenstein. Mas não, ia ser o seu chat, né? Mas é um bocado nesse contexto. Dos Grizzlies, também foi um bocado de desilusão de modo geral. Sinceramente, Jaren Jackson estava a fazer uma boa época, esperava mais um bocado. Ok, uma época regular, e esperava mais um bocadinho nesta fase. Ok. Denver Nuggets, Jamal Murray, respeito do costume. Só tivemos um grande jogo dele durante as playoffs, o resto para coisa. Eu não vou condenar Michael Porter Jr., que só jogou com o ombro, não é? Yeah, é o que é. E o Westbrook, mano, é o Westbrook. Pronto. E também não teve maus playoffs, o Westbrook também. Não teve assim péssimos playoffs. Atenção, a minha expectativa do Westbrook não é alta também. Clippers, James Harden, não é? Embora também a minha expectativa de James Harden, pelo histórico, yeah. Mas é um bocado James Harden, o Kawhi também teve ali aquele início muito bom e coisa, mas é pá, yeah, voltou ali um bocado à terra e pronto. Dos Lakers, desilusão, não tem assim muito. Acho que o modo de jogos Lakers, ok, foi 4-1, uma desilusão de equipa, mas não tem assim uma desilusão individual, sinceramente. Não tem assim uma desilusão individual. Dos Timberwolves, o Anthony Edwards, porque, como eu disse há pouco, Jules Randle para mim foi o melhor jogador destes Timberwolves dos playoffs. Quando devia ser o Anthony Edwards sem questão nenhuma. Sem questão. Devia ser sem ele ser realmente o melhor jogador sem haver questões nenhumas. Por isso, acho que está respondido aqui para o menino Ant. Dos Rockets, embora a minha expectativa não era muito alta, mas Jalen Green, e até foi trocado, não é? Já foi trocado. Por isso, pronto, não é? O resto de Fan Van Vliet teve ali um jogo bom ao outro. O Amen não me desiludiu porque é jovem e entra, lá está, e esta equipa também é muito jovem, por isso, modo jovem para o Jalen Green, mas pronto, também não está, como digo, minhas expectativas não eram muito altas desta equipa. Dos Warriors, é pá, se eu tivesse a expectativa que Jimmy Buckets, sim, era o Jimmy Butler, não é? Que desiludiu assim um bom bocado, não é? Depois da lesão do Curry, ver que o melhor jogador ofensivo da equipa era o Jonathan Kuminga, não é? Mas pronto. Mas já, é isto. Acho que é isto. Os Warriors é um bocado Jimmy Butler, esperava-se e tal, não sei o quê, mas realmente é verdade, teve ali um jogo ou outro interessante, mas esperava mais um bocado, não é? Embora não tinha a expectativa de Jimmy Buckets, não é? De o gajo aí a fazer fazer aquele rendimento que ele fez na bolha, por exemplo. Não, mas mesmo assim acho que vou por aí, vou por aí. Mas bem, espero que tenham gostado do vídeo, lá está. Que foi assim um bocado mais longo, porque também meti aqui as ilusões também aqui destes playoffs. Espero que tenham gostado. Deixa o like, ajuda lá está, como disse no início, no algoritmo do vídeo, aparecendo nas recomendações e ajudar também o canal aqui o canal não, o vídeo a ter mais como é que o YouTube chama? Já não me lembro. Não é interações,
lá está aparecendo as recomendações e essas coisas todas. Subscreve aqui no canal também, que é o que melhor podem fazer. E nesta próxima semana vamos ter um episódio para analisar a Free Agency, embora a Free Agency off-season, a Free Agency acho que vai passar um bocado de coisa, porque entretanto, lá está, tivemos, hoje estou a gravar e já entretanto já vimos várias renovações, por exemplo, Julius Randle, um jogador que falei há pouco, renovou o contrato até simpático, e pronto, vamos comentar isso tudo, que entretanto, na altura que estou a gravar, saiu o Player Options, entretanto já vai acabar a deadline das Play Options, Team Options, não sei o quê, e contratos garantidos, e na segunda-feira à noite vai ser noite de Free Agency, embora não vai ser bem de Free Agency, porque pronto, não, não há assim grandes nomes de Free Agency, e depois só há uma equipa, por exemplo, que só tem grande cap space, que é os Brooklyn Nets. Que entretanto ocuparam algum cap space com estes contratos todos daquelas 5 picks que draftaram, por isso já não tem assim 2 max slots para andar aí a estourar. Mas pronto, grande abraço a todos, fiquem bem, malta, e tchau, tchau.